Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 6, semana 3. O assunto estudado durante esta semana foi simetria no plano cartesiano. Atividade 1. Marimar está utilizando o jogo de xadrez para trabalhar matemática com seus alunos. Ela apresentou o tabuleiro ao lado e o comparou a um plano cartesiano. Após verificarem em qual quadrante o peão está, ela solicitou que os alunos desenhassem esta peça nos outros 3 quadrantes do plano cartesiano, não em qualquer lugar, mas sim o simétrico dessa peça em relação à origem do plano cartesiano, em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Desenhe o peão nessas 3 novas posições. Então, nós podemos observar que nós temos o peão no 3º quadrante. Em relação ao eixo X, nós iremos desenhar o peão no 2º quadrante. Em relação ao eixo Y, no 3º quadrante. E em relação à origem, no 1º quadrante. Então, em relação ao eixo Y, esse peão ele está um quadradinho à esquerda do eixo Y. O seu simétrico estará um quadradinho à direita do eixo Y. Então, aqui nós temos o peão simétrico ao peão inicial em relação ao eixo Y. Em relação à origem, esse peão está 2 quadradinhos acima e um à direita da origem. O seu simétrico também 2 quadradinhos acima e um à direita da origem no 1º quadrante. Então, aqui nós temos o peão simétrico ao inicial em relação à origem, que é o ponto de coordenadas 0 e 0. Em relação ao eixo X, esse peão está 2 quadradinhos abaixo do eixo X. O seu simétrico estará 2 quadradinhos acima do eixo X. Então, aqui nós temos o peão simétrico em relação ao eixo X. Atividade 2. Anderson desenhou no plano cartesiano abaixo metade de uma figura que é simétrica em relação ao eixo Y. Observe e responda às questões a seguir. Letra A. Quais são as coordenadas dos 6 vértices da figura, os quais se encontram plotados no plano cartesiano? Então, o primeiro vértice tem coordenadas 0 e 5. Segundo vértice, menos 1 do eixo X ligados ao 2 do eixo Y. Menos 4 do eixo X ligados ao 2 do eixo Y. Menos 2 do eixo X com 0 do eixo Y. Menos 3 do eixo X ligados ao menos 3 do eixo Y e 0 do eixo X ligados ao menos 1 do eixo Y. Então, os pontos possuem coordenadas 0 e 5, menos 1 e 2, menos 4 e 2, menos 2 e 0, menos 3 e 3, menos 3 e 0 e menos 1. Letra B. Quais são as coordenadas dos 4 vértices que teremos de determinar para concluir a figura? Então, nós vamos determinar vértices que são opostos em relação ao eixo Y. Então, vértices opostos em relação ao eixo Y têm mesma ordenada, mesmo valor de Y, e abscissa ou valor de X opostas. Então, nós vamos ligar o 1 do eixo X ao 2 do eixo Y, o 4 do eixo X ao 2 do eixo Y, 2 do eixo X ao 0 do eixo Y e 3 do eixo X ao menos 3 do eixo Y. Unindo os vértices, nós completaremos a figura inicial. Os vértices determinados têm coordenadas 1 e 2, 4 e 2, 2 e 0, 3 e menos 3. Letra C. O que devemos fazer em relação às coordenadas dos 4 vértices plotados no plano e não pertencentes ao eixo Y para obter os 4 vértices restantes para completar a figura? Bom, então o que nós fizemos? Nós conservamos o valor de Y, uma vez que
A figura ela é simétrica em relação ao eixo y e escrevemos o oposto da abscissa, do valor de x. Como que eu escrevo o oposto de um número? Multiplicando por menos 1. Então, resposta correta, alternativa C. Multiplicamos a abscissa por menos 1, encontrando assim o seu simétrico, e conservamos a ordenada. Conservamos o valor de y. Letra D. O que fizemos foi determinar o simétrico em relação ao eixo y, dos 4 vértices plotados e não pertencentes a esse eixo. Por que não precisamos determinar o simétrico em relação ao eixo y dos outros 2 vértices plotados no plano e que pertencem a esse eixo? Por quê? Pois esses vértices eles já estão no eixo y e pontos simétricos em relação ao eixo y têm a mesma ordenada e abscissas simétricas. E qual que é o simétrico do zero? É ele mesmo. Logo, o simétrico de um ponto que está em cima do eixo y será o próprio ponto. Atividade 3. Nas ilustrações abaixo, a linha tracejada indica o eixo de simetria. Desenhe a figura simétrica em cada uma das ilustrações. Então, nós temos aqui um pentágono e um hexágono, um polígono de 5 e um polígono de 6 lados. Primeiro, vamos construir o simétrico do pentágono. O pontinho da esquerda ele está 3 pontinhos acima da linha tracejada. O vértice, 3 pontinhos acima da linha tracejada. O seu simétrico estará 3 pontinhos abaixo da linha tracejada. O segundo vértice está 4 pontinhos acima da linha tracejada. O seu simétrico estará 4 pontinhos abaixo da linha tracejada. Terceiro vértice está 2 pontinhos acima da linha tracejada. O seu simétrico estará 2 pontinhos abaixo da linha tracejada. Unindo esses vértices, nós teremos o simétrico da figura inicial. Lembrando que os vértices que estão em cima da linha tracejada, eles são constantes, então eles não vão se alterar. Na segunda figura, pontinho da esquerda, o vértice está 4 pontinhos acima da linha tracejada, o seu simétrico estará 4 pontinhos abaixo da linha tracejada. Segundo vértice está 2 pontinhos acima da linha tracejada, o seu simétrico estará 2 pontinhos abaixo da linha tracejada. Terceiro vértice, 3 pontinhos acima da linha tracejada, o seu simétrico estará 3 pontinhos abaixo da linha tracejada. O quarto vértice, 4 pontinhos acima da linha tracejada. O seu simétrico estará 4 pontinhos abaixo da linha tracejada. O quinto vértice está 6 pontinhos acima da linha tracejada. O seu simétrico estará 6 pontinhos abaixo da linha tracejada. E o sexto vértice também está 6 pontinhos acima da linha tracejada. O seu simétrico estará 6 pontinhos abaixo da linha tracejada. Unindo os vértices, nós temos o hexágono simétrico em relação ao hexágono inicial. Atividade 4. No plano cartesiano abaixo, temos a metade de uma figura, que é simétrica em relação ao eixo y. Determine as coordenadas dos pontos marcados no plano. Em seguida, marque nesse plano o simétrico desses pontos em relação ao eixo y e desenhe a outra metade da figura. Então, nós temos aqui no plano cartesiano uma figura, um polígono de 7 lados, que é um heptágono. Primeiro, vamos encontrar as coordenadas dos vértices desse polígono. Nós temos o primeiro ponto de coordenadas 0 e 4, o segundo, menos 3 e 4, terceiro, menos 3 e 5, quarto, menos 5 e 3, quinto, menos 3 e 1, sexto, menos 3 e 2, e o sétimo e último ponto, 0 e 2. Se nós vamos construir uma figura simétrica em relação ao eixo y, nós vamos conservar a ordenada, conservar o valor de y e ligar
ao oposto da abscissa, ao oposto de x. Então, o oposto de menos 3 é 3. Então, nós vamos ligar o 3 do eixo x ao 2 do eixo y. O oposto de menos 3 é 3. 3 do eixo x ao 1 do eixo y. O oposto do menos 5 é 5. 5 do eixo x ligados ao 3 do eixo y. O oposto de menos 3 é 3. 3 do eixo x ligados ao 5 do eixo y. E 3 do eixo x ligados ao 4 do eixo y. Unindo esses pontos, nós teremos o heptágono oposto, simétrico, em relação ao eixo y do heptágono inicial. Assim, nós concluímos a correção das atividades do Plano de Estudos Tutorados, volume 6, semana 3.